Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E após esse empate fora de casa contra o Sport, o São Paulo entra em campo novamente amanhã, agora jogando em casa contra o Atlético Nacional. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre uma reviravolta no São Paulo. Tricolor que alguns dias atrás aceitava negociar o Henrique Carmo por empréstimo, agora está decidido a dar mais oportunidades ao atacante. Ponta de 18 anos de idade, revelado em Cotia e que teve duas propostas recentes. Primeira delas do PSV, empréstimo sem custos. São Paulo não gostou. Depois, Wagner Ribeiro, que é seu representante, trabalhava para que o clube holandês oferecesse 1 milhão de euros pelo empréstimo e mais 6 milhões de euros fixos. Não deu nem tempo de essa proposta ser aceita ou não. É que o Henrique teve 33 minutos para jogar no empate em 2-2 contra o Sport na Ilha do Retiro no sábado e deixou excelente impressão. Foi dele a assistência para o gol do Lucas Moura e nesses minutos em campo o Henrique enfim conseguiu responder, jogando bem pelo time principal, algo que não havia acontecido. É bem verdade também que com o Zubeldia, atletas da base não tinham tantas chances. O Henrique, a partir desses 33 minutos diante do Sport, começa a colocar um ponto de interrogação nos dirigentes do São Paulo e também no técnico argentino, e deve ganhar mais oportunidades. Não na terça-feira, no jogo contra o Atlético Nacional, partida absolutamente decisiva, que vale a classificação para as quartas de final da Libertadores, mas para a sequência da temporada, especialmente nos jogos do Campeonato Brasileiro. Atleta, como eu contei, só 18 anos de idade, no elenco profissional. Ainda não havia nem sequer feito gol, nem dado assistência, a primeira assistência já confirmada no Sub-20. Nessa temporada são 8 jogos e 3 gols. Antes de gravar o vídeo eu conversei com o Wagner Ribeiro, que contou que está viajando com a família em Punta Cana, volta na quarta-feira e a partir daí vai querer entender os projetos do São Paulo para definir o que fará com o jogador. Só para completar sobre o São Paulo, mais duas curiosidades. Matheus Alves fez gol e deu assistência na vitória do CSKA por 3-1 contra o Dínamo no Clássico de Moscou do Campeonato Russo. Lucas Ferreira estreou com a camisa do Shakhtar Donetsk, jogou apenas 2 minutos, os 2 minutos finais na vitória por 2-0. Miller, que jogo, hein, jogador? Que jogo do São Paulo, acertou o Crespo priorizar a partida de terça-feira Libertadores, qual a sua avaliação do jogo e já entrando nessa polêmica aí para terça-feira? É porque o time está bem na classificação, né? São Paulo deu uma subida legal e é bem verdade também que no segundo tempo, quando entrou os titulares, o São Paulo mereceu virar o jogo, mereceu a vitória. As melhores chances foram do São Paulo, né? No segundo tempo. Primeiro tempo não, primeiro tempo o São Paulo jogou mal, pelas falhas, né, individuais os gols do Sport aconteceu. Então acho que com a entrada dos titulares no segundo tempo, o time mereceu a vitória. É claro que empatou já nos acréscimos, né? Então já não dá muito tempo para poder virar o jogo. Mas é aquele empate com sabor de vitória que a gente fala, né? Aquele empate que você busca no finalzinho depois de estar perdendo por 2-0. Buscar um 2-2 fora de casa com o time todo... Foi que nem quinta-feira, outro empate com sabor de vitória. Aquele 0-0 lá com o Atlético Nacional foi vitória de 0-0. Né? Ali foi a vitória da classificação. Podia ter sido 3-4-0. Se classificou ali. Você acha? Eu acho. Certeza. Mandar um abraço aí pra São Paulina, dona Dodô aí lá de Ribeirão. Maguila, agora, esse time do Sport é ruim, hein? Já é virtual rebaixado, né? É ruim esse time. Não, o Sport não escapa. Jogador, não no escapa. Segundo tempo, aquele que jogou no Corinthians, Barleta. Rapaz, ele entrou no segundo tempo e deu nervoso dele. Olha, dá uma tristeza ver o Sport jogar, porque ganhar é um futebol feio. Feio. Pelo amor. Há pouco. E o torcedor vai no estádio, hein? Ô, Belo, casa cheia toda hora lá. Há pouco a gente falou dos meninos do Corinthians. E olha o que fez o garoto. Muito novo ele, né? Mais de 2 metros. Rafa, a fase é outra, né? A fase do São Paulo é outra. Permite eu cometer esses erros aí e ninguém ficar pegando no pé. O jogador no Corinthians hoje cometer um erro desse aí já não joga mais. O problema é que foi no primeiro jogo dele, né? Logo fazer isso no primeiro jogo é complicado. E nos primeiros minutos de jogo, né? Tão young, logo né? No começo. Puxa vida. Para quem está começando, é realmente... Dá uma complicada, aspecto emocional, o Crespo vai ter trabalho. Não, tem que segurar ele. Mas não é mau goleiro não, hein? Não é mau goleiro não.
Ele fez essa bobagem aí no comecinho do jogo, mas depois ele mostrou que tem Deixa o lance qualidade. pra gente, Felipe, E personalidade, É, porque tem ele se manteve personalidade, no campo. qualidades. No final do jogo, todos os jogadores o abraçaram. Foram Ali faltou altos, muito malícia para dar uma loucos. rifada na bola, não faltou? Tinha 2 jogadores para cortar a linha de passe Excesso de dele, confiança ali. né? Se manteve no campo, você queria que ele fosse embora? Chamar o Zete pra vir aqui, o Zete vai falar dos goleiros hoje de São O Paulo. reserva dele é bom. Vamos ouvir o Crespo falando sobre esse lance? Vamos lá? Se liga na tela. No, aquí no tengo que conversar nada especial. Aquí todo el mundo erra. Velho, joven, todo el mundo erra. Estamos aquí para errar y continuar. Y tentar nuevamente. A qualidad de todos no depende de una jugada, una acción. Aquí acontece una cosa, puede errar, puede hacer las cosas bien. Ninguém es un fenómeno, ninguém es un burro. Todos podemos jugar, todos podemos errar. Importante es caminar y andar para frente, confiando en las posibilidades y las características que cada um tem. Por ser um garoto, pelo que aconteceu, é o caso. Vem cá, Yang, vamos conversar aqui. Vem cá com o papai aqui. Aí troca uma ideia, o Crespo conversa com ele e tal, até o Rafael. É esse o processo que deve acontecer lá dentro. Quando surge uma situação como essa com alguém que está iniciando, mais específico, Miller e Paulo Sérgio. Hoje né? Hoje tem que dar uma palestra de 1 hora pro jogador. Pra não chorar. Senão a parte emocional vai ficar abalada, as transcendências lúcidas do jogador. Futebol de hoje é isso aí. Fazer o quê? Mas por outro lado, falando agora uma linguagem popular, ele é um garoto, está começando agora, vai ter que esperar chegar a sua chance, o Rafael é titular. Ele errou, erro é erro, independente da idade. Se entrou um titular, você tem que mostrar serviço. Agora, ele vai ter tempo para mostrar o seu potencial mais para frente. Paulo, como é que a virtude lida hoje, com isso? A virtude hoje de um treinador que foi jogador e que entende o que está passando na cabeça do garoto. Né? Ele pega e fala, todo mundo erra. Então, essa fala do Crespo, ela já dá um ânimo para o garoto, fala assim, pô, eu errei, mas eu posso ter oportunidades novamente. E o Crespo entrou nesse time do São Paulo aí, e ele começou a tirar leite de quem não estava jogando aí, não estava jogando. Sim. Ele começou a trazer algo aí, jogador, Marco Antônio não estava jogando, hoje é um dos principais jogadores. E o bom, né? o bom desse jogo aí, é que era um jogo que você podia errar. Sim. Podia até perder. E a resposta do time veio dentro de campo. Acho que isso alivia um pouco. Mas agora o Yang também tem que entender que ele só está jogando porque o Jandrei saiu muito por causa dessas falhas. Sim. Então ele tem que mostrar, dar um recado de que recorrentes. ele também não vai errar, porque senão já ele também, Agora, calma, Marcelo. Né, Bessadinho? Calma, coração peludo. o Jandrei de erro em erro ao fim do Jandrei. De erro em erro ao fim do Jandrei. O Jandrei era muito. Bom, Yang à parte, o Miller falou que conquistou a classificação no empate 0-0 pela Libertadores lá na Colômbia com o Atlético Nacional. Lá, a classificação foi lá. Perderam 2 pênaltis, né? Duas bolas na trave. Rafael defendeu, uma bola para fora no outro pênalti, 2 bolas na trave. São Paulo vem com 0-0 e a atmosfera domingo no Morumbi lotado. Terça-feira, desculpa. Lotada. O Lucas entrou no segundo tempo e aí a galera tricolor tá na expectativa. O Lucas joga, o Lucas não joga na terça-feira, precisa de força máxima, a torcida lotando, lotando o Morumbi, vai ser a primeira vez que o Crespo vai sentir o clima da Libertadores no Morumbi. Será que o Lucas vai participar? Foi perguntado ao Crespo sobre Lucas entre os titulares domingo. Ele tem condição para 30 minutos, para 45, para jogo inteiro? Pode começar entre os titulares, Crespo? Estou contente por ele porque fez gol, depois de muito tempo voltar. Somos todos contentes por ele porque conseguiu minutos em campo e como já respondi, todos têm a possibilidade de ser titulares. Ô Belo, sensibilidade do repórter, né? A declaração do treinador deixa aberto que tá pro jogo, pode ser. Ele até foi um pouco irônico, já respondi. E falou que ele foi bem, que ele fez gol, que está contente por ele. Eu acredito que sim. É um jogo de Libertadores da América. O São Paulino
gosta muito da Libertadores da América, então acredito que seja o jogo ideal, de repente, para o Lucas voltar a jogar desde o início. É jogador diferenciado, né, gente? É um jogador diferenciado que você tem no São Paulo hoje. Nem estatura ele tem. Olha como ele sobe. Mas ele sobe bem. Jogador diferenciado. Ele sobe bastante ali, ó. Jogador que jogou uma Premier League. Olha. Então, você não pode deixar um jogador desse de fora. Uns jogos importantes como é a Libertadores agora. Você concorda com o Miller? O Miller já disse que o São Paulo classifica. Classifica na terça? E o Lucas, terça joga. Terça joga. Opa, ó. As informações. Tá? Informação. Joga. E classifica? Classifica. Alex? Já está classificado. Já classificado? Eu concordo com o Xará. Belo? Acho que classifica ganhando bem. Classifica ganhando bem. Vou deixar o Chico Lang por último. O que você está dando risada? Tá pensando? É uma opção apenas. Marcelo Bassetti, classifica? Classifico, o mais difícil já foi. Quer ver como vocês vão se surpreender com a resposta? Chico Lang, Libertadores, terça-feira, atmosfera no Morumbi. Ó o Morumbi, ó. São Paulo classifica? Eu acho que vai ser difícil o jogo. Vai ser difícil. A pergunta é, o São Paulo classifica? Eu, na minha intuição, acho que não. Falei que vocês iam se surpreender com a resposta? Mas o que você entende de Libertadores também? Tudo bem, segue o jogo. Não, ele falou isso por causa do Corinthians, né? Que não, vai pra imagina, nem pensei nisso. Quebra caro, né? Mas eu, particularmente, não gosto da Libertadores. Eu não gosto. Eu gosto de um torneiozinho que não faz fã nem fumo. O importante é o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Avalone, o Chico não gosta de Libertadores, Avalone. Eu sei por quê. Acesso negado. Pá! Hora de falar sobre o São Paulo, queria perguntar que nota você dá para o Wendel, lateral esquerdo, contratado no início da temporada, depois de rescindir seu contrato com o Porto. Mas calma. Não dê sua nota ainda, antes você precisa saber que o custo dele por mês no Tricolor gira na casa de R$1 milhão. Entre salários, direitos de imagem e luva, a luva é o prêmio pela assinatura do contrato. O Wendel conseguiu essa bolada depois de apresentar ao São Paulo seu Olerite nos tempos de Porto. Para voltar ao Brasil, o Wendel exigia uma compensação financeira que o aproximasse dos vencimentos lá em Portugal. O São Paulo, entendendo que não precisaria comprá-lo do Porto, aceitou bancar R$1 milhão mensais. O grande ponto é, até aqui, dá para dizer que o Wendel não tem feito jus a tamanho investimento. São 20 partidas, nenhum gol marcado e apenas 2 assistências. Você deve ter percebido, inclusive... só antes de falar sobre isso, contar que dos 20 jogos que ele participou, 6 saindo do banco de reservas, outros 14 como titular. Sua última aparição em 31 de julho, na partida de ida com vitória por 2-1 contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil em casa. Ficou de fora da partida de volta, que causou a eliminação, e também não esteve à disposição do técnico Hernan Crespo por conta de um problema físico na partida da Libertadores da América, empate em 0-0 contra o Atlético Nacional. E aí, já uso o espaço para comentário agora sim, para registrar a nota que você dá para a passagem do lateral esquerdo até aqui com a camisa do Tricolor. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após esse empate fora de casa contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo entra em campo novamente amanhã, agora jogando em casa contra o Atlético Nacional pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. O jogo do ano para o São Paulo, porque se por acaso o Tricolor for eliminado, vai sobrar apenas o Brasileirão. E temos que ser sinceros, né, galera? O São Paulo não tem muita chance de ser o campeão brasileiro. Então, se for eliminado amanhã, vai ficar apenas cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, buscando uma vaga na próxima Libertadores, né, via Brasileirão. Mas na minha visão, depois desse empate fora de casa contra o Atlético Nacional, o São Paulo tem tudo para se classificar, porque jogando no Morumbi, o São Paulo que deve buscar mais o jogo. Uma escalação ainda é muito incerta. O Alan Franco, que saiu com dores, né, contra o Sport, deve ir para esse jogo. Então o São Paulo deve repetir o esquema com 3 zagueiros que vem fazendo nos últimos jogos, com uma exceção contra o Sport. Então deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Sabino, Alan Franco e Ferrarese. Na direita, Cédric e na esquerda, Enzo Dias. De volante, né, volta o Marcos Antônio e o Bobadilha.
Agora no meio-campo tem uma dúvida. Será que realmente vai jogar o Alisson ou pode pintar o Rodriguinho, que fez um excelente primeiro tempo contra o Sport? Já no ataque, vai ter o Luciano e outra dúvida, será que realmente vai jogar o André Silva ou o Lucas Moura ou o Ferreirinha, né, galera? Então, se eu fosse o Hernan Crespo, eu colocaria o Rodriguinho no meio-campo, junto com Luciano e Ferreirinha, ou Luciano e Lucas Moura no ataque, porque na minha visão, André Silva e Luciano fica um ataque mais lento. Agora com Ferreirinha ou Lucas Moura, junto com o Luciano e Rodriguinho no meio-campo, fica um ataque com mais velocidade e mais mobilidade. E a gente precisa falar um pouco sobre essa base do São Paulo. Como jogou bola o Rodriguinho, o Henrique Carmo e o Mike nesse jogo contra o Sport. Apesar de várias vendas que o São Paulo já fez esse ano, do William Gomes, do Matheus Alves e do Lucas Ferreira, mesmo assim a base vem salvando o São Paulo, vem jogando muito, né, galera? Aí que vem a pergunta, será que realmente faz sentido o São Paulo ficar trazendo esses veteranos, como o Luiz Gustavo, o Oscar, o Dineno, o Cedric, entre outros, sendo que a maioria só vive machucado? Por que não, né, galera? Já que o clube atravessa uma grave crise financeira, investir mais na base. Claro, eu concordo com alguns comentaristas que falam do que adianta o treinador focar na base, sendo que ele joga 3, 4, 5 jogos e já são vendidos. Realmente, né, galera? Isso tem que começar a ser visto, porque o São Paulo faz 4, 5, 6 vendas para dar um jogador do Palmeiras. Mas que nem eu já falei alguns vídeos atrás, o São Paulo está fazendo várias vendas sim, muito porque quer fechar com superávit. Mas além disso, pode ter outra coisa, né, galera? Até porque o São Paulo está muito próximo de fechar uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis. Não vai ser apenas ele, né? O São Paulo vai criar um fundo para investidores da base. Mas quando isso acontecer, muito próximo do fim do ano deve acontecer, o São Paulo vai dividir a porcentagem dos jogadores. Por exemplo, o São Paulo fica com 60% das vendas e o fundo 40%, né? O Evangelos Marinakis, por exemplo. Mas como o São Paulo está vendendo agora, o Lucas Ferreira e os outros, o São Paulo fica com quase toda a porcentagem. O Lucas Ferreira, por exemplo, o São Paulo ficou com 80%. Mas claro, né, galera? Eu super apoio esse investimento na base do São Paulo, porque imagina, se o São Paulo vende 5, 6 jogadores por ano, essas vendas devem ser triplicadas. E o Tricolor vai ter a melhor base do Brasil nos próximos anos. E algumas vendas que o São Paulo já faz. O Beraldo, por exemplo, o São Paulo ficou com apenas 60%. Então, algum desses jogadores, o São Paulo já tem, né, galera? Algum investidor, alguém que tem um pouco da porcentagem também para dividir com o clube. Então, na minha visão, o São Paulo precisa sim fazer alguma coisa, porque não adianta nada ficar apenas sem investir em jogadores. Passa ano e passa ano, né, galera? E o São Paulo não consegue competir de igual para igual com Palmeiras e Flamengo. Então, já que não pretende virar SAF, precisa fazer alguma coisa. Até porque o Palmeiras e o Flamengo conseguiu pagar, né, boa parte das suas dívidas muito no passado, quando o futebol brasileiro era assim, muito menos competitivo. E outro ponto muito positivo dessa parceria, se realmente for fechada, é que muito provavelmente o São Paulo não vai vender seus jovens jogadores tão barato como vem vendendo, né, galera? Até porque vai contar com o apoio do Evangelos Marinakis. O Lucas Ferreira, por exemplo, que saiu por 12 milhões de euros, muito provavelmente não ia sair por menos de 20 milhões de euros. Então, na minha visão, esse é outro ponto muito positivo. Então, amanhã, o São Paulo tem uma decisão pela frente. Vai jogar em casa contra o Atlético Nacional e basta uma vitória simples para o Tricolor passar para as quartas de final da Libertadores. No dia 24, vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. No dia 30, fora de casa contra o Cruzeiro. Esses 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!